gente vai falar sobre a sua saúde, má digestão ou incômodo, que é isso, né? Muitas pessoas não imaginam, mas pode ser uma das coisas que as pessoas estão comendo no dia a dia que estão fazendo mal diariamente para a sua digestão. Dá uma olhada no VT e a gente vai falar sobre esse assunto aqui no estúdio. Quem nunca sentiu aquela má digestão depois de comer um delicioso x-salada? Sentir a barriga inchada, cansaço e ainda ficar com diarreia e vômito é muito desagradável. E tudo isso é consequência de uma digestão ruim. Os alimentos que você come, a quantidade de líquido ingerida durante a refeição e até a maneira como você come influencia em uma boa ou má digestão. É importante ressaltar que, além do mal-estar, menos nutrientes são absorvidos no intestino, aumentando então o risco de problemas como anemia e falta de vitaminas. Por isso, saiba quais os alimentos que devem ser evitados e aprenda a evitar a má digestão agora aqui no Mulheres. A gente vai conversar com o Dr. Nelson Liboni, que é cirurgião gastrointestinal. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia. Há 6 meses a gente não conversa aqui. Exatamente. E vamos falar de um assunto que é um incômodo na vida de muita gente, que é a má digestão. Muitas vezes a pessoa, com alguns alimentos que ela está usando no dia a dia, ela pode estar trazendo um prejuízo muito grande para o organismo dela, né? Com certeza, com certeza. As intolerâncias são individuais? A gente pode dizer assim, o que pode fazer mal para uma pessoa não faz mal para outra? Ah, sim. Assim, quando a gente fala de intolerância alimentar, por exemplo, existem os pacientes que são alérgicos. Então, se eu tenho alergia, eu vou comer alguma coisa, é pontual. Ah, já passei mal porque eu sei que é aquilo. Tá? Então, o celíaco, por exemplo, ele come glúten, ele passa mal, tem diarreia, tem todos os quadros clínicos pertinentes. A intolerância, a pessoa vai desenvolvendo durante os anos de vida. Tá. Ela não nasce com isso. Ela vai tendo contato com o alimento, ela tem algumas enzimas que ela tem dificuldade de digerir esse alimento parcialmente entra na corrente sanguínea por forçar o tubo digestivo e depois de 3, 4 dias vai ter sintomas, por isso que as pessoas não percebem. Não consegue fazer relação. E aí passa, por que eu comi há 4 dias atrás? Eu não lembro. Só se você for num restaurante, algum lugar muito típico, mas assim você não lembra. E aí acaba tendo cansaço, estufamento, enjoo, refluxo, dor no corpo, enxaquecas e outras coisas e não consegue relacionar. E muitas vezes está relacionado com o tipo de alimento. Né? Tem alguns alimentos que são mais pesados. Claro, se eu comer uma feijoada e vier aqui dar entrevista... Fica meio na cara, né? Eu vou dormir. Eu vou dormir na entrevista. Um sono Porque é gorduroso, o processo digestivo requer uma certa energia. Mas tem pacientes que são intolerantes, né? A alguns alimentos. Aí tem alguns exames que a gente faz para fazer a pesquisa e aí você tira esses alimentos do seu dia a dia e aí melhora muito a qualidade de vida. E o diagnóstico é sempre por exclusão, né? É por exclusão. O exame de sangue ajuda. Aí você tira e aí resolveu, realmente é aquilo. Era aquilo. E aí você confirmar. Aí o que é veneno, o que é comida, você vai ver pela quantidade. Aí vamos aos mitos e verdades e a gente vai também tirando outras dúvidas ao longo da conversa aqui. Azia e má digestão são a mesma coisa? Não. Não? Mito, não. Então? Porque assim, azia pode ser uma úlcera, pode ser gastrite, às vezes as pessoas confundem com doença do refluxo, pode ser muita coisa, né? E má digestão é isso que nós estamos falando, pode ser estufamento, eructação quando a pessoa rota muito, a sensação de peso, a pessoa fica plena, come, fica estufada, não quer comer mais, né? Cansado, então são coisas diferentes. Tá, e a pessoa que sofre de azia, tudo que ela come vai causar azia ou são determinados alimentos também? Quando é especificamente o processo de úlcera e gastrite, são as cafeínas, né? O café, Coca-Cola, chocolate, as bebidas alcoólicas, os chicletes, os cigarros, os condimentos que é ketchup, mostarda, pimenta, pacientes que ficam em jejum muito tempo, ou pacientes que fazem uma refeição muito volumosa, claro que a azia vai piorar. Mas existem alimentos mais específicos. E nos dois casos a gente deve procurar ajuda médica? Uma digestão é mais um desconforto que a gente deve observar? Eu acho que assim, a gente deve sempre procurar, quando você começa a ter sintomas repetitivos e não melhora, eu acho que é melhor investigar. Por exemplo, eu começaria fazendo uma endoscopia. Endoscopia, você vai lá, acha se tem bactéria, já trata, se tem uma úlcera, é um tempo de tratamento, se é uma gastrite, é outro. E se você não achar nada, aí você vai começar a pesquisar outras coisas. Intolerância alimentar, alergia alimentar e assim por diante. Então, dependendo do que você achar no exame, você vai correr atrás e vai começar a tratar. A H. pylori também pode causar azia e também trazer Pode, porque ela é uma porta de entrada para o aparecimento de úlceras e gastrites, né? Então, se tiver, você tem que tratar, que pode até no futuro causar câncer, né?
tratamento longo, chato, mas tem tratamento, ainda bem, né? Os antibióticos você fica com gosto de meia na boca, é uma delícia. Gosto de meia? É horrível, é horrível. Jura, todo mundo terrível. reclama. É horrível, mas tem que tomar. Mas tem que tratar. Tem que tomar e aí é o que vai resolver. E depois 6 meses repete a endoscopia para ver se a bactéria está lá ou não. Tá certo. Próximo mito ou verdade? Tomar líquidos durante a refeição atrapalha a digestão. Mito ou verdade? É verdade isso daí. É verdade, tá? Esse é um hábito que eu já bani da minha vida, já tá sempre. Eu acho que assim, um copo ajuda. Se você beber mais do que um copo, você vai deixar o estômago inundado de líquido e ele vai ter dificuldade com a secreção gástrica e a movimentação dele, poder fazer a digestão. Mas o ideal é que é só com a saliva a gente garantir a digestão? Esse seria o mundo ideal? A digestão começa na boca, com a mastigação e com a presença da saliva, tá? Então, mais do que isso, não há necessidade de beber líquido durante. O ideal seria beber antes ou muito depois, tá? Mas junto com as refeições, ótimo. Se for com gás, pior ainda. Eu queria chegar nesse ponto mesmo. A gente já tem aqui na mesa algumas situações, alguns alimentos, né, que podem atrapalhar a sua digestão. E a gente tem aqui um copo d'água e tem também o refrigerante. A água é minha. Sim, mas também não deve exagerar, né? Tem uma de cada lado aqui, inclusive. Independente se for suco, água, a gente deve tomar cuidado com a quantidade. Sim, a quantidade. E o refrigerante? De jeito nenhum. Não, porque assim, você vai comer, quando a gente já engole ar, tá? Seja saliva ou comida. Se você tomar um líquido com gás, pior ainda. E se eu estiver comendo, falando e não mastigando, eu estou engolindo ar também. Então você imagina o estômago, ele fica uma câmera cheia de líquido, comida e ar. Você imagina a dor e a sensação de mal-estar que a pessoa tem com isso? Então e esse complicado. ar tem que sair de algum jeito, né? Sim, ou a pessoa vai eructar, ou vai para o tubo digestivo e depois vai ter flatos e vai ficar pior. O que causa aquela sensação de desconforto terrível também, né? Sim. Próximo mito ou verdade, vamos ver? Dormir com o estômago cheio pode provocar azia ou refluxo. Sim. Verdade? Sim. Então, o que acontece... Quantas horas a gente deve fazer a última refeição antes de dormir? Umas 2 horas antes. 2 horas, tá. Porque o que acontece? Quando você vai dormir, você diminui todo o seu metabolismo, tá? Então, o que acaba acontecendo é que aquele alimento ali, o organismo vai exigir uma série de energias para poder metabolizar, e aí existe uma fermentação maior, formação de gás, porque o tubo digestivo acaba ficando mais lento, até por causa do sono, tá? E se eu tiver algum problema de refluxo, por exemplo, na hora que eu me deito, eu estou com o estômago cheio, aquilo vai acabar voltando. Então, o ideal é esperar umas 2 horinhas. Independente do que eu comi. Sim. Eu não estou falando aí de um prato de feijoada ou se eu comi só uma maçãzinha. Nem a maçãzinha eu posso comer não, isso pode. É porque o que acontece, muitas vezes tem gente que trabalha e estuda, né? E aí chega tarde, e aí tem que comer. O ideal era fazer vários lanchinhos, né? Antes de entrar na faculdade, comer alguma coisinha, no intervalo comer outra, e quando chegar à noite, comer uma frutinha, um suco, alguma coisa mais leve. Ou uma coisa tipo uma sopa. Agora, se você for comer carne, arroz, feijão, alguma coisa... Derivado de leite, por exemplo, tomar um copo de leite, isso não é legal. Sim, porque aí vai ter um processo digestivo um pouco mais longo e você vai ter um sono conturbado. Entendi. Você não vai ter um sono relaxante, você vai acordar cansado. Uma sopinha de legumes, isso, vai bem. Bem leve, sim, né? vai ajudar. Certo. Vamos dar uma olhada no próximo? Álcool e cigarro influenciam em uma má digestão. Sim. Não é bom pra nada, né? Não vai ajudar. Não tem um ponto positivo nesses 2 itens aí. Nenhum. No começo da frase, né? Não precisa nem comentar, porque já se sabe que está errado. Né? Então, mas como que eles atuam na má digestão? Então, por exemplo, o cigarro ele vai aumentar a acidez, ele ajuda a abrir uma válvula que separa o estômago do esôfago e permite o refluxo. Ele tem um efeito muscarínico que atua na movimentação do intestino. Tá? E o álcool, ele irrita a mucosa gástrica, tá? E também abre a válvula que dá refluxo. Então, se você juntar as 2 coisas e comer uma coisa pesada, por exemplo, vai comer uma pizza, bomba. Tomou cerveja, bebeu e fumou, pronto. Vai dar encrenca. Vai ser uma noite divertida. E tem muita gente que tem até o costume, né, de enquanto está comendo, tá tomando ali uma cervejinha, um chopinho, quer dizer, é gasoso e é alcoólico. O ideal das cervejas é que elas fossem tomadas não com as alimentações principais. Tipo assim, como se antes de você comer alguma coisa assim, você está aperitivando e comendo alguma coisa. Não junto com as refeições, porque ela tem muito gás. É assim. Porque assim, quando você toma o álcool com gás e você está colocando alguma comida mais pesada, isso vai piorar muito. É diferente de você estar num bate-papo, estar conversando com amigos, num happy hour, por exemplo, e estar tomando a sua cervejinha e comendo uma coisinha mais fácil de fazer digestão. Porque você não come muito num happy hour. Né? É diferente de você estar comendo uma comida pesada e tomando cerveja. Você fazer uma refeição de verdade, né? Tá certo. Próximo.
Laranja e abacaxi facilitam a digestão dos alimentos. Não ajuda. Pode facilitar a absorção de vitamina C, né? Exatamente, que você precisa de acidez para absorver. Mas ela não ajuda. Isso aí é um mito, porque as pessoas falam, eu coloco, por exemplo, o abacaxi amolece a carne, então se eu comer junto, vai melhorar a digestão. Não é que melhora, não vai fazer diferença nenhuma, porque meu estômago já tem ácido, ele já faz todo o processo e eu não preciso colocar mais frutas para ajudar. Se a pessoa tem uma gastrite, ela pode até piorar o quadro. Piorar, claro. Tá. Não vai ajudar. É mito, então. Mito. Próximo. Pode mudar. Próximo, mito ou verdade? Leguminosas como feijão são causadoras de gases e podem atrapalhar a digestão. Sim. Como você já comentou, né? Sim. Então, existem algumas legumes e tudo mais. Aqui tem algumas, né? Couve-flor, tem feijão, né? Que está aqui mostrado. A ervilha. A ervilha então, famosa se a também. pessoa começa a comer, ervilha. Então, se a pessoa começa a comer e começa a estufar, diminui a quantidade. Tá. Até você achar um limite que você se sinta confortável, tá? Então aí, por exemplo, aí eu vou fazer uma coisa. Então eu vou comer arroz, feijão, aí eu coloco uma couve-flor, um pedaço de carne e mais alguma coisa gordurosa. Lógico que a minha digestão vai ficar difícil. Então o ideal era fazer um mix. Então se eu estou comendo alguma coisa mais pesada, eu vou diminuindo a quantidade deles. Tá. Ou não faço essa mistura. Então é ideal que a gente conheça não só o nosso organismo, mas também conheça os alimentos. É importante saber, porque às vezes o alimento parece inofensivo, né? Se fala muito das folhas verdes, escuras, do brócolis, que é super importante, né? Para o nosso organismo e tudo mais, porque tem várias questões importantes ali. Mas, dependendo da pessoa, ela pode ter problemas ingerindo demais, né? Quanto mais cozido tiver, melhor, porque você ajuda no processo. Você, de uma certa maneira, você dissolve as fibras, né? Que nem, por exemplo, a batata. Tem gente que costuma, o pessoal da cozinha, né? Coloca a batata imersa em água porque ela diminui a quantidade de amido. Então, com menos amido, você tem menos fermentação, não piora tanto a tua digestão. Então, tem algumas dicasinhas que as pessoas podem fazer no dia a dia que melhoram bastante. Aí a gente fica vendo essa lista, né, dos alimentos que podem não fazer bem. E aí, de repente, o pessoal está em casa e se identifica com isso. Fala, mas eu tenho problema com digestão. Vira e mexe, depois da refeição eu fico me sentindo mal, sinto um estufamento e tudo mais. Mas a gente tem alimentos saudáveis aqui também, né? E não é para tirar. Não é para eliminar, então a dúvida era tirar. essa. Porque fala, poxa, mas se eu tiver que tirar tudo isso, de onde eu vou tirar os nutrientes que eu preciso, né? Porque são alimentos bem básicos, a batata, o macarrão, o feijão, e que a gente come todos os dias. pelo contrário, você precisa disso. Então a dica é diminuir a quantidade e, de repente, não fazer uso todos os dias. É porque acontece o seguinte, hoje as pessoas, elas comem tão correndo que elas não sabem nem o que elas estão pondo para dentro, porque o ideal era você sentar e sentir a comida. O que eu estou comendo, tá? E aí, você dentro desse padrão, se você começa a mastigar, comer devagar, e você começa a sentir que alguns alimentos te fazem mal, você vai tirando aqueles que te fazem mal ou diminui a quantidade. Tá? Como a gente come rápido e não mastiga direito e está falando de negócio, está falando de problemas, aí você não sabe se é o alimento, se é o estresse, se é a minha má mastigação, se é o meu cigarro que eu fumei. Então, o ideal seria assim, eu estou com um problema de digestão, tira o cigarro, tira a bebida alcoólica para começar. Tá? Aí começa. Aí começamos a mastigar bem e na hora de sentar para comer é um momento que, como se falava antigamente, os antigos, quem tem ascendência portuguesa e italiana, come cala-te. Né? Fica quieto, come, mastiga e faz as coisas com calma. O momento da alimentação não deixa de ser um momento de meditação, né? A gente está meditando em cima daquilo ali. É lógico. É um momento importante. Esse é o momento de energia. Exatamente. É porque, Só que hoje, se as pessoas não estão com pressa, estão em casa, estão com tempo, acabam pegando o telefone e aí fica lá. Também não prestando atenção no que está comendo, o que péssimo para a saúde. Se você percebe que algum alimento que é mais característico, diminua a quantidade dele. Tá certo. Não tire, diminua. Tem perguntas para você. Bom. Chegaram várias através do Insta. Vamos lá? Vamos colocar na tela? A Aline Pascoletti quer saber o seguinte: tenho muitas dores abdominais depois que eu como. Sempre comi rápido demais. Tento comer mais devagar, mas não consigo. Isso pode desencadear má digestão? É assim. Vai dar problema, claro. E por que ela não consegue, será? Tem algum exercício, alguma forma, alguma dica que você daria para ela tentar reduzir a velocidade? Assim, o ideal era você estar comendo durante 20 minutos.
20 minutos sentadinho. 20 minutos, sentar, comer com calma. Porque normalmente quem come rápido assim, come mais do que precisa. O cérebro está falando, meu estômago está cheio, não é para comer mais. Só que não dá tempo, que você comeu tanto, quando vai ver o estômago já está estufado. Não dá tempo da informação do tô satisfeito chegar no cérebro. E demora 2 a 3 horas para esvaziar o estômago. Se eu comi mais do que eu precisava, ou coloquei gorduras a mais, como está aqui, ou comi uma carne gordurosa, ou coloquei coisa com gás, você imagina que isso vai ficar 4, 5 horas. Então, de repente, ela não tem intolerância alimentar, de repente, ela não tem alergia alimentar, ela não tem úlcera, ela não tem gastrite, ela tem o que? Pressa, tá? Então, na hora de comer, desliga celular. Ninguém vai morrer se você tocar o telefone e não te achar. É os seus 20 minutos de glória que você vai estar sentado e comendo. Se permita, né? Se permita fazer isso com calma. Então, é fazer esse controle. É verdade que a gente precisa, que o ideal seria que a gente comesse 80% do que cabe no nosso estômago? Que quando a gente sente aquela sensação, ai, estou estufada, estou cheio, quer dizer que chegou no limite? Está na capacidade máxima? Sim. O ideal seria que a gente conseguisse parar um pouquinho antes. É, isso, exatamente. Você sair, como a gente brinca, de sair com fome da mesa, né? Então, obviamente, quando você sai com fome, depois dá um tempinho, você vai ver que passa a sensação de fome. Porque às vezes a gente come mais com os olhos do que com a boca. É verdade. Às vezes é tão gostoso que a gente vai lá e pega mais um pouquinho, né? Exatamente. Mais um pouquinho. Exatamente. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta. Renata Vilela. O refluxo é um sintoma da má digestão? Toda vez que como carne ou tomo café, sinto meu estômago pesado e tenho muitos gases. Ai, que bom que ela já sabe o que é, né? O refluxo são coisas diferentes, né? Normalmente quem come errado acaba tendo refluxo porque o estômago está muito estufado, tem muito gás e tudo mais. Mas o refluxo é uma outra doença, é uma outra característica, né? É quando volta ácido ou quando a pessoa volta a comida, né? Mas aqui, quando ela come carne, a carne ela demora mais tempo para fazer a digestão. A preferência é sempre por carne branca. Carne vermelha a gente deve comer 2 vezes por semana. Mais do que isso, você pode ter aparecimento de pólipos, pode ter outros problemas intestinais por causa do uso porque ela é inflamatória. Carne vermelha a gente deve comer 2 vezes por semana? 2 a 3 vezes, não mais do que isso. Em uma das refeições só? Uma das refeições. O resto você vai variar, por exemplo, um frango, um peixe, carne vermelha, faz um mix, tá? Não precisa comer carne no almoço e na janta. Parei, viu, gente, essa semana. Por que a gente precisa comer tanta carne? Pois é verdade. Não há necessidade, né? Então a gente tem que comer mais fibras, que a gente come muito pouco. No caso das crianças também? Também. Vale para eles também vale. E aí a carne demora muito para fazer a digestão, então claro que aí você vai ter sensação de refluxo. Né? E o café vai aumentar a acidez, vai aumentar a sensação de abertura de válvula, e aí a pessoa vai ter esse problema. E se ela tomar café com açúcar é pior ainda, porque o açúcar vai ajudar a fermentar e vai formar mais gases ainda. Ai. Então você imagina, ela comeu mais, ela tomou café e usou açúcar no pós-almoço dela ou pós-jantar. Aí ela vai ter todos esses sintomas. Então, esse cafezinho do depois do almoço, que muita gente tem como hábito todos os dias, ele pode ser bem prejudicial para a digestão, então? Assim, se a pessoa tiver problema de gastrite ou de refluxo, sim. Mas o problema do café é que ele prejudica a absorção de cálcio, por exemplo, e de outros nutrientes. Então, lógico, quando você come uma coisa, melhora uma coisa, piora a outra. O ideal seria assim, você comer tudo, e aí quando dá aquele soninho pós-prandial, né, pós-alimentar, 1 hora, 2 horas após a refeição, aí você tomaria o café, não logo em seguida. É que a gente está no restaurante, pede o café, o ideal seria depois. Tá? Mas esse soninho que dá depois da refeição é normal acontecer? É normal. O organismo trabalhando. Você está roubando energia para o tubo digestivo fazer digestão. Então o resto entra meio que em estado de hibernação. Por isso que nós falamos da feijoada e aí, né, dá o soninho. Se sentar num cantinho, ficar quietinho ali, no friozinho, é certa, né? No frio. Vamos dar uma olhada. Obrigada, viu, Renata, pela sua pergunta. Maura Gomes. Ultimamente tenho sentido fortes dores no estômago, muito enjoo e fico me lembrando constantemente da comida. Chás podem ajudar a melhorar a digestão? Minha avó sempre faz um chá de espinheira santa e diz que é um excelente remédio para isso. Ah, sim. Os chás ajudam sempre. Então, entre tomar um café e um chá, seria melhor um chá. Sem açúcar. Como os orientais fazem, né? Sem açúcar. Então, existe o chás e as emulsões. As emulsões aí tem camomila, erva cidreira, espinheira santa, todos esses, né? E os outros são todos ricos em cafeínas, né? Então, que é o chá preto, né? E outros, né? O chá verde, assim por diante. Então, você pode fazer os dos chás, vão ser digestivos e vai ajudar, sim. Claro. Tá bom. Tem mais uma pergunta? Pra gente encerrar, Mara Lopes? Toda vez que janto à noite, sinto meu estômago pesado e uma azia horrível. Por isso, optei por tomar uma sopa ou iogurte. Mas tenho muita fome. Existe algo que eu possa fazer para melhorar esse desconforto?
Então, é aquilo que a gente conversou, né? Então, eu não sei que horas que ela janta, se ela se deita logo em seguida, né? Mas o ideal à noite sempre é a refeição mais leve. Uma salada é uma coisa boa? É muito rica em fibras? Você pode comer alguma coisa com amido, por exemplo. Você pode comer arroz com uma carne branca, se ela não fez uso no almoço, ou uma carne moída, por exemplo, que ajuda. Tá? Ou um peixinho, ela pode comer uma fruta associada, ou ela janta e antes de dormir, é o que você falou, uma maçãzinha que é legal, para não dormir de barriga vazia, você pode comer isso. Banana é pesado antes de dormir? A banana, ela ajuda no sono, mas assim, ela, para as pessoas que têm um pouquinho de refluxo, pode piorar um pouquinho, tá? Mas eu acho que poderia ser feito uso, sim. Então, esses alimentos que estão aqui na mesa, de uma forma geral, eles não são legais para a noite, independente se a pessoa já tem algum problema ou não. Por exemplo, a pessoa chega e faz um sanduichinho. Coloca um embutido. Um embutido. Seria melhor um peito de peru, por exemplo, do que um presunto ou mortadela. Tá? Então, não seria legal. Se eu quero fazer isso, eu vou usar isso durante o dia, não à noite. Chocolate, que a pessoa come muito, principalmente no inverno. Problema, né? isso. Aí ela toma café com chocolate, né? Então, eu acho que precisa tomar cuidado em relação a isso. Bombástica. Isso. No caso do iogurte, se ela sofre de refluxo, os derivados de leite podem ajudar a ter ainda mais refluxo? Pode. Se for integrais, sim. Quanto menos gorduras for desnatado, vai ajudar, né? Porque aí vai facilitar o processo digestivo. E eles são ricos em lactobacilos. E a vantagem dos lactobacilos que tem nos derivados lácteos e alguns componentes que a gente fornece é que eles melhoram muito a flora intestinal. Então, pessoas que têm a gente chama de disbiose. O que é? Uma alteração da flora. E aí as bactérias ruins proliferam e produzem muitos gases. Então, é interessante, quem não tem intolerância ao leite, quem não tem problema com a lactose, quem não tem problemas de alergia, usar o iogurte, que seria uma coisa interessante. E à noite é bacana, porque à noite é um momento onde as bactérias se proliferam mais, as bactérias boas, e elas empurram as bactérias ruins que produzem gases. Então ela poderia manter sim o iogurte. Tá certo, tá bom. Olha, a gente tirou muitas dúvidas sobre alimentação hoje, né? As dicas estão aí, basta a gente agora colocá-las em prática, né? Para ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, se alimentando direitinho, prestando atenção na hora da alimentação, uma hora muito importante, daquele lanchinho, que teoricamente é para ser um lanchinho rápido, né? Mas que seja consciente, que você esteja ali, né, para se alimentar, isso já faz toda a diferença. E se for jantar, colocar o famoso PF, é o prato feito. Se você levar a bandeja para a janta, você não comeu, almoçou ao meio-dia, vai jantar às 11 horas, você vai comer a bandeja e tudo. Então, é o prato. Olha para o prato, é teu alvo, não olha para a panela. E acabou. É isso aí. Deixa eu agradecer então ao Dr. Nelson de Souza Liboni, que é cirurgião gastrointestinal, esteve com a gente, ajudando aí a ter uma vida mais saudável. Obrigada pela presença. Até a próxima, viu, doutor? Muito bom.